uma pesquisa interessante, um estudo sobre o aumento da incidência de mortes por problemas do coração durante a Copa do Mundo já são realizados desde 1996. E uma das pesquisas mais recentes feitas pela Universidade de São Paulo, a USP, na Copa disputada na Rússia em 2018, indica que a incidência de infarto aumenta de 4% a 8% entre os brasileiros durante o torneio. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o médico cardiologista, o Dr. Sérgio Francisco. Doutor, muito bom dia. Bom dia Flávia, bom dia ouvintes da CBN, sempre um prazer falar com vocês e o tema é bastante oportuno. Doutor, precisa de um cardiologista para assistir o Jogo do Brasil amanhã? É muito interessante porque a ciência ela sempre tenta entender os fenômenos que ocorrem na sociedade, né? E nesses casos de aumento do número de infarto, esse medo se justifica. Eu não acho que vai ser necessário ter um cardiologista do lado, mas alguns cuidados vão ser importantes, sim, a gente pode falar sobre isso aqui. Essa incidência, doutor, se deve a quê? Bom, eu vi a sua introdução aí sobre esse assunto, mas no final das contas tem estudos até mais antigos. Desde 2008 se tentam identificar esses fenômenos. Então tem estudos da Copa da Rússia, da Copa da Alemanha, da Copa da França e outros estudos também. E o número de fato varia, 3%, 8% de aumento do número de infartos no mundo inteiro, não só no Brasil. Alguém que pode estar nos ouvindo pode achar que o número é pequeno, 8%, 5%, 3%. Mas quando se trata do aumento do caso de infarto, pode ser um parente seu, pode ser você que está ouvindo. E aí é que vem as recomendações importantes. Primeiro, entender por que isso acontece. Em geral, essas alterações que fazem o coração ter o entupimento súbito e o infarto, elas vêm de, primeiro, uma mudança da rotina nesse período de Copa do Mundo. Quanto mais envolvido é o sujeito ou a população com aquele evento, maior a chance dele perder a rotina no autocuidado. Então, se é um paciente que toma medicamento, por exemplo, facilmente naquele dia ele pode esquecer. Dependendo do horário do jogo, ele pode, além de esquecer, ingerir bebida alcoólica ou comida salgada em grande quantidade, por exemplo, como numa festa. Então, você tem aí mudança da rotina, você tem aí alimentação com sal em excesso, que pode dar uma crise de pressão arterial. E o paciente que nem sonha que existe um entupimento numa artéria do coração, ser surpreendido por um entupimento agudo, causado por uma crise de pressão, por exemplo, e, além disso tudo, o estresse e a ansiedade, que aumentam muitas vezes nesse período. É por isso, Flávia, que esses aumentos do número de infarto, eles não são só em Copa do Mundo, mas sim em todos os momentos festivos que envolvem muita gente ao mesmo tempo em torno daquilo. E, doutor, além da alimentação, né, como você falou, a mudança da rotina, qual seriam, então, as dicas, né, as precauções que as pessoas podem tomar? A precaução mais importante é você entender que o risco, ele existe naturalmente em quem já tem fatores de risco. Ou seja, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você tem obesidade, se você fuma, se você tem hábitos de sedentarismo, ou seja, falta de exercício físico regular, você automaticamente tem uma chance um pouco maior de ter infarto em relação às pessoas que não têm esses riscos que eu falei. Então tem que ter na cabeça, se eu já tenho um fator de risco, eu preciso redobrar a minha atenção. Se eu tenho medicamento para tomar nos horários, seja para que for, para pressão, para diabetes, para afinar o sangue, como o pessoal costuma falar, né, para colesterol, eu tenho que manter eles no horário. Eu tenho que entender que se eu ingerir uma quantidade maior de comida carregada em sal, eu vou ter uma chance de ter uma elevação de pressão e um pico de pressão que pode me trazer um problema maior. Então,
o principal ponto é a conscientização. Eu não posso achar que uma partida da seleção brasileira vai trazer uma cura para mim. Perceba que o nosso coração reage a tudo que o nosso cérebro sente. Então é muito comum palpitações, por exemplo, nessa hora. Quando o coração acelera, o que acontece com as veias do coração, como as pessoas gostam de chamar, que são as artérias que levam o sangue? Elas precisam estar livres para o sangue passar com alta velocidade, porque o coração está batendo muito rápido de emoção. Se por acaso tiver um entupimento ali e você não souber, um infarto pode acontecer. Então, esses cuidados básicos de manter hidratação, bastante água ao longo do dia. Se tomou bebida alcoólica, tome a mesma quantidade de água, vai ao banheiro mais vezes, não tem problema. Reduza a quantidade de comida carregada de sal e não esqueça dos medicamentos, se você toma medicamentos para controle de doenças crônicas. Por estarmos falando de mais festividades, as causas são maiores em homens do que em mulheres ou não? Sim. As causas relacionadas a festividades, as causas de infarto relacionadas a festividades são sempre maiores em homens, principalmente até os 59 anos, que é quando as mulheres estão mais protegidas por questões hormonais. A partir de 59, 55 anos, as mulheres começam a ter risco de infarto aumentado, porque perdem a proteção natural hormonal que existem e acabam se igualando em homens na chance de desenvolver problemas de entupimento no coração. Mas, sem dúvida, tanto pela questão genética quanto pela questão de envolvimento emocional mesmo, o homem, sim, tem maior chance de infartar e a mulher, maior chance de ter dor de cabeça, porque vai ficar ali tendo que chamar a atenção do marido para tudo isso que o doutor Sérgio acabou de explicar aqui. É verdade, termina sendo estressante, né, doutor? É estressante. Não tem como controlar a emoção, você vai ter que controlar todos esses aspectos que a gente está conversando aqui. E, doutor Sérgio, emendando para um outro assunto, né, a questão do mal súbito, a gente tem visto mais recorrente esse tipo de assunto, né, mais mortes recorrentes por conta de um mal súbito. O que vem a ser? Existem basicamente duas causas que fazem uma pessoa que estava ali, viva, conversando ou fazendo alguma atividade física, de um minuto para o outro, falecer. Que essas causas se englobam no chamado mal súbito ou morte súbita. As causas são infarto, a primeira delas, e a outra, um mal súbito por uma arritmia muito grave. É como se o coração tivesse um curto-circuito e parasse de funcionar. Muitas vezes, esse curto-circuito, essa arritmia por mal súbito, ela vem originada por um infarto. Então, elas estariam conectadas. Porém, em algumas pessoas, existe um risco de esse mal súbito por arritmia grave vir separadamente de um infarto. E tem pessoas que têm risco maior. Por exemplo, quem tem miocardiopatia dilatada, coração muito grande ou muito hipertrófico, veja, nos extremos, eu não estou falando da pessoa que está me ouvindo aí, pega o seu ecocardiograma, vê lá que o coração está um pouquinho aumentado, ou pega o raio-x e vê lá que o coração é um pouquinho aumentado e vai ter desespero, não é isso. Mas existem casos em que o coração ele cresce tanto, ou que ele fica tão grosso, tão espesso, que a passagem de impulso elétrico, que deveria ser natural dentro do coração, começa a ser desorganizada. E isso pode causar o que a gente chama de curto-circuito. E o coração parar de funcionar como deveria. Se não for atendido prontamente, aquela pessoa vai ficar alguns minutos ali sem sangue no cérebro, porque quando o coração para de bater, ele para de bombear sangue para a cabeça, e isso já vai de imediato começar a fazer com que o processo de morte seja muito rápido. Se eu não me engano, acho que a última informação, a última notícia que a gente teve, assim, de repercussão nacional, foi o do marido, né, da que foi eleita agora governadora de Pernambuco, Raquel Lira, né, que o seu marido morreu, teve um mal súbito, um dia antes do primeiro turno. E cada vez mais pessoas têm morrido, né? Mais jovens ainda têm morrido. A gente tem tido notícias de morrido por mal súbito. Cara, por causa de quê, doutor? Pessoas jovens têm sido acometidas por isso?
a vida das pessoas hoje é muito diferente da vida das pessoas que viviam na época dos nossos avós. Naquela época, a gente fazia muito mais esforços para atividades corriqueiras da nossa vida, desde levantar o vidro do carro até chegar de um lugar para o outro. Hoje, ninguém faz esforço para nada mais, nem para assistir, nem para falar com ninguém, nem para ir a algum lugar, você não precisa, você faz isso à distância, e nem por razões de sobrevivência, como era na idade antiga. Antes, o ser humano saía para caçar, não precisava fazer exercício físico. O que ele consumia de caloria, ele gastava na busca por comida. Hoje em dia, a gente ingere muito mais calorias do que deve, ganha peso e aumenta a chance de infarto, mal súbito. Hoje, a gente é muito mais estressado do que antigamente. A gente trabalha mais, a gente tem muito mais compromissos, a gente tem muito mais medos, a gente se preocupa muito mais com a opinião dos outros. As pessoas carecem de aprovação do outro. A própria rede social, ela tem um componente nisso, porque você acaba se espelhando na vida das outras pessoas, na parte que é exibida da vida das outras pessoas, e você acha que só a sua não presta. Isso gera uma ansiedade, uma necessidade por aprovação alheia. Tudo isso somado a hábitos ruins, como alimentação muito salgada. Perceba que tudo que eu estou falando aqui faz parte do cotidiano da gente e é tido como natural. Mas o nosso corpo não foi preparado para isso. Ao longo do tempo, a gente vai envelhecendo as artérias do coração mais rapidamente do que a gente envelhece no nosso RG. Chega com 30 anos, sendo que nas artérias temos 40, chega com 40, sendo que nas artérias temos 60. É como se fosse assim. E por isso a gente as pessoas desenvolvem doenças que antigamente só apareciam na idade avançada, já desenvolvem cedo na vida. E o grande ponto nem sempre a gente sabe disso. Por falta de acompanhamento médico, por falta de prevenção e por falta de informação clara. Quando acontece o evento, muitas vezes, infelizmente, já é o mal súbito. Tem gente que é advertida por uma dor no peito mais característica, mais forte, procura o médico, por uma palpitação estranha, que não é só aquela da emoção, mas sim uma que vem com tontura, com desmaio, também é um aviso. Ou seja, o coração tem vários alertas que ele manda, mas nem sempre as pessoas estão preparadas para entender que aquilo é um sinal de alerta. E aí, muitas vezes, são pegas desprevenidas ainda cedo na vida. Doutor Sérgio, com qual frequência eu devo frequentar um cardiologista? Bom, se o indivíduo não tem nenhuma doença crônica silenciosa, como pressão alta, diabetes, colesterol elevado, ou história de colesterol elevado na família, ou não fuma, essas consultas só precisam ser anuais, uma vez por ano, apenas para uma rotina simples, e pode ser até com um médico clínico também. Porém, se o indivíduo tem qualquer doença crônica silenciosa, repetindo, pressão alta, diabetes, colesterol elevado, obesidade, outras taxas como triglicerídeo elevado demais, precisa fazer um acompanhamento obrigatório. Alguns médicos, após a avaliação, vão querer que você volte a cada 6 meses para controle, ou 4 meses, ou mesmo 1 ano. Mas o essencial é que seja dada uma atenção específica e especial para a prevenção, e não esperar que bata muito na tecla. Ora, eu sou cirurgião cardiovascular, eu vejo as pessoas adoecendo. Chega para mim, no caso quando é para tratar já o acontecimento, quem já infartou, quem já teve problema de válvula, quem o coração já cresceu, etc, etc. E por isso que lá nas redes eu trato tanto de explicar para as pessoas como que faz para não precisar chegar até esse ponto. E quem já chegou, que não piore ou que não repita a dose. Pois é, aquelas informações, aquelas dicas básicas, né, doutor Sérgio, elas são essenciais, são bem difíceis, na verdade, precisa de muita disciplina,
a rotina ela é difícil, né, de ser feita, Sim. mas elas são fundamentais para a nossa longevidade. A gente não precisa apenas viver uma vida longa, mas precisa ter qualidade de vida, né? Exatamente. E tem que ter alguém puxando a orelha de vez em quando, e esse alguém está aqui também. Exatamente. Então, uma boa alimentação, frutas, verduras, legumes, atividade física. Quanto tempo diariamente a gente precisa se exercitar? Hoje a gente já sabe que se uma pessoa colocar na sua rotina pelo menos 150 minutos por semana, faz a conta para mim aí, 150 minutos por semana deve dar algo em torno de 30 minutos, ou 20 e poucos minutos por dia. Ou se for fazer em 3 dias, alguma coisa em torno de 1 hora por dia. Se colocar isso na sua rotina, você automaticamente vai estar tendo dois benefícios imediatos. Um, que isso ajuda a reduzir as taxas de colesterol, mesmo em quem tem colesterol normal ou próximo do normal. Consequentemente, reduz a chance de no futuro você ter um infarto. E o outro benefício é que o exercício físico por si só, ele é como se fosse um remédio interno, ele é como se liberasse um remédio interno que rejuvenescesse, vamos dizer assim, as artérias do corpo inteiro, inclusive do cérebro, reduzindo chance de AVC, do coração, reduzindo chance de infarto, e dos rins, reduzindo a chance de insuficiência renal. Um simples hábito como esse, 150 minutos de exercício moderado na semana, reduz a chance de você ter doenças cardiovasculares no futuro. Pois bem, doutor Sérgio, amanhã tem Jogo do Brasil. Então, serve para todo mundo, não é só para quem tem predisposição, né, até qualquer problema cardiovascular. Maneira no álcool, maneira no churrasco, maneira nos salgados. Aí ninguém quer ter, né, uma indisposição, aquela azia, não é legal para ninguém. Então, mal-estar não é bom, né? Nunca é legal. O mal-estar não é bom e a gente precisa lembrar que só quem sofre ou quem sofre pode sofrer não é o estômago, e sim também as nossas artérias, o nosso coração e não só o nosso juízo, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no jogo, a gente espera que o Brasil vença, a gente vai torcer, mas não deixe que a mudança da rotina atrapalhe ou aumente a chance de você entrar nessa infeliz casuística, nesse infeliz número de pessoas que aumentam a chance de infartar Pois nos é, né, períodos doutor? de Copa Ninguém do quer Mundo. ser estatística. Nessa estatística, foi a palavra que fugiu. Não queira entrar Exatamente. nessa estatística, porque 3 a 8% de aumento de infarto pode parecer pouco, mas se for no seu pai, na sua mãe, num tio seu ou em você, tenho certeza que está nos ouvindo, tenho certeza que não vai ser nada agradável. Então, cuidem-se. Exatamente. Doutor Sérgio, foi um prazer conversar com você aqui no CBN Maceió. Muito obrigada. Sempre às ordens. Uma satisfação, um abraço a todos os ouvintes da CBN e a vocês aí da equipe.